Olá! Hoje eu vou estar falando a respeito da instalação e configuração do VirtualBox no Linux CentOS, para estar fazendo a instalação e configuração dele aqui para a gente estar rodando um live CD num teste aqui de sistema. Você pode usar no seu sistema outras máquinas virtuais, mas eu recomendo o VirtualBox. E como ainda tem gente que tem dúvidas em relação à configuração e à instalação do VirtualBox, não tanto na instalação, mas na configuração do VirtualBox, então eu vou estar fazendo essa instalação hoje aqui com vocês. Nesse sistema aqui eu tenho instalado o GCC, o Kernel Devel e outras que eu vou deixar na descrição do vídeo, como que vocês vão fazer a instalação aqui. No caso aqui, ó, o comandinho é esse aqui. Aí no caso é I1, aliás, é GCC com asterisco, o kernel com asterisco e só. Aí no caso é só isso mesmo que vocês podem estar fazendo a instalação e configuração do VirtualBox. Primeiro vocês instalam o kernel, todos os kernels que tem, kernel devel, kernel reader, tudo. E depois o GCC com todos os compiladores. Aqui na listagem do download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/rhel/6/i686 eu vou baixar esse aqui, ó, que é a versão mais recente, que é o VirtualBox 4.2. Eu vou clicar com o botão direito aqui, copiar o endereço do link, e com a ferramenta wget eu vou colar aqui. Enquanto ele fica baixando ali, eu vou falar um pouco a respeito do download do VirtualBox. Aqui nessa listagem de diretório, no i686, vocês encontram o VirtualBox, que é de, digamos, para computadores com processador i386, i686 ou 32 bits. Qualquer processador com 32 bits. E aqui em cima vocês vão ver uma listagem de diretório aqui também. Tem o x86 64 bits aqui, que se o seu sistema for 64 bits, você pode selecionar um dessa lista aqui para estar instalando o VirtualBox. Aqui também tem as suas versões, né, que é o 4, 5, 6, 6.3. Aí no caso aqui é i386 e x64. Tá? Daí no caso, se o seu sistema operacional for o CentOS 6.3, que é o meu caso, você vem aqui, ó, VirtualBox, RPM, RHEL 6.3 e 686. Aí depois que você clica com o botão direito, vocês podem estar baixando esse VirtualBox pela ferramenta wget, que daí esse site aceita que vocês façam download do pacote único. Eu vou então aguardar para que ele faça o download então do VirtualBox, para a gente estar fazendo esse tutorial então de instalação, configuração e gerenciamento do VirtualBox. Faltando agora então 10 segundinhos agora para terminar o download então do VirtualBox. Agora a gente vai fazer a execução então do VirtualBox, aliás, o instalador do VirtualBox, né? Antes eu vou estar dando permissão para ele aqui, só que eu vou ver lá no meu navegador de arquivo como é que ele está aqui, se eu posso executar ele. Acho que eu vou ter que fazer assim então, chmod. É que eu esqueci de baixar ele como usuário comum. Agora está liberado. Então, agora nesse arquivinho aqui que eu baixei aqui, é só dar duplo clique nele e clica em instalar. Ele vai resolver as dependências. Eu recomendo que vocês instalem assim, dando duplo clique, né? Porque senão é melhorzinho até, porque daí ele pode dizer assim, ó, um pacote adicional também pode ser instalado. Aí no caso ele vai instalar pacotes adicionais, aí só clica em instalar e daí ele instala.
do que ficar digitando, procurando pacotes, que é bem complicado quando você usa a ferramenta RPM-I, né, no console. Agora então ele está fazendo a instalação do VirtualBox. Instalando os pacotes, e a gente já vai fazer o gerenciamento dessa máquina virtual. Que ainda tem gente que tem dúvidas em relação à configuração e instalação, né? Então esse tutorial aqui, tanto esse tutorial serve para o Windows. No caso do Windows você vai precisar do executável, né, que é o exe, e no caso do Linux você vai precisar do pacote RPM para o CentOS, Red Hat, Fedora, OpenSUSE, enfim, talvez até no OpenSUSE você tenha no repositório lá do OpenSUSE lá o VirtualBox, mas eu não sei. E nos pacotes que servem para o Debian, para o Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, enfim, qualquer outra distro derivado do Debian, você tem o pacote .deb, que daí no caso é para fazer a instalação, né? Aí referente à sua distro você pode procurar lá na listagem aqui de diretório do VirtualBox e fazer essa instalação, baixar os pacotes de lá. Agora então ele está terminando de fazer o download, a instalação, aliás, e talvez até ele já tenha instalado, ó, aplicativos, sistema Oracle VirtualBox. Vou dar um clique nele. Abriu aqui o VirtualBox. Aí no caso aqui, ó, eu vou maximizar essa tela. A gente tem aqui arquivo. Aí temos gerenciador de mídias virtuais, disco óptico. Depois eu vou mostrar direitinho como que faz o gerenciamento disso. Aqui em arquivo, daí você tem importar appliances, exportar. Aí aqui nas preferências, você tem assim, a pasta padrão para máquinas virtuais. Você pode selecionar uma outra, um outro local que você queira salvar essas máquinas virtuais, tá? Aqui na entrada, tá Ctrl direito, eu vou apertar, sei lá, F12 para tecla de hospedeiro, daí eu posso configurar uma tecla de hospedeiro aqui. Atualizar, daí eu posso verificar a atualização em um dia, todas as atualizações, né? O idioma, daí eu posso modificar o idioma, mas eu não preciso, já que ele está em português. Aí aqui eu deixo automático mesmo. A rede você pode adicionar placas na máquina. Aí você vai adicionar placas físicas, tá? É como se fosse adicionar placas físicas emuladas. Aí temos extensões e o proxy, que daí no caso o proxy é para você baixar a atualização, coisa assim, mas ele não serve para máquina virtual, só para VirtualBox mesmo aqui, tá? Clicando em novo, vamos fazer a primeira configuração então. Se o seu sistema, aí no caso que eu posso ocultar a descrição, e daí eu instalo ele a partir dessas configurações aqui, mas eu vou exibir descrição então. Escolha um nome descritivo para a nova máquina virtual. Por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, Windows, né? Se eu tiver qualquer versão do Windows, eu seleciono Microsoft Windows. Aí eu seleciono a minha versão do Windows aqui, né? No caso, se eu tiver usando Windows XP, Windows Server, Windows Vista, Windows 2008. Do Linux, aí no caso aqui, como o meu sistema é só 32 bits, ele não tem suporte a 64 bits, ele não aparece aqui. Mas, se você estiver usando o Linux de 64 bits, você pode selecionar aqui nessa lista. Aí no caso aqui vai aparecer assim, 2.2, entre parênteses, vai aparecer 64 bits. Daí você seleciona 64 bits se você quiser fazer a configuração dele aqui pelo sistema, tá? Aí por exemplo aqui eu vou botar / e vou clicar em próximo. Aí assim, tem muita gente que tem dúvida em relação à versão. Aí por exemplo assim, ó, vou repetir. Se você tem um sistema de 32 bits, vai aparecer aqui Linux 2.6. Se você tem suporte, como a minha máquina não tem suporte a 64 bits, aí ele não vai aparecer nada. Mas, se você tiver um sistema com suporte a 64 bits, aí vai aparecer aqui Linux 2.6 64.
Aliás, eu vou lá para outra máquina virtual. Aliás, eu vou lá para outra máquina para mostrar para vocês como que é isso no Windows, tá? Bom, aqui no Windows eu vou aqui abrir o meu VirtualBox, né, que eu tenho aqui também. E aqui no VirtualBox, ó, se eu clicar em novo da mesma forma que eu cliquei lá no Linux, aqui, ó, se eu digitar aqui Microsoft Windows, por exemplo, aqui, ó, se vocês repararem aqui nessa listagem de diretório, dessa listagem de sistemas, ó, eu tenho Windows XP 64 bits e aqui o Windows 2003 64 bits, Windows Vista, enfim. Por exemplo, se eu tiver um sistema Linux de 64 bits, aí eu posso selecionar aqui, ó, 2.6 64 bits e ele continua aqui, tá? Aí no caso aqui, ó, como meu sistema tem suporte a 64 bits, ele aparece. Aí se, por exemplo, assim, se e somente se eu executar uma máquina virtual, um sistema operacional convidado de 64 bits, eu tenho que obrigatoriamente selecionar qualquer coisa que tenha 64 bits entre parênteses aqui, tá? Bom, agora explicado isso, então vamos voltar lá para a máquina Linux. Muito bem, então de volta à máquina Linux, conforme eu já tinha explicado, né? Então vou selecionar aqui 2.6, é porque daí eu precisava realmente frisar essa parte aqui da versão. E daí se você tiver a versão 32 bits, você seleciona qualquer coisa sem os colchetes, sem os parênteses. E 64 bits, se o teu sistema tiver suporte, ele vai aparecer entre parênteses 64 bits, tá? Agora então vou clicar em próximo. Tamanho da memória. Esse tamanho da memória aqui, digamos que o meu computador ele tem aqui 2 GB de memória, tá? Eu vou selecionar aqui a opção que melhor cabe para mim, que é 1024. Ou se eu quiser também, eu posso selecionar aqui 512 para não deixar essa máquina muito pesado. Mas ele diz aqui que o tamanho recomendado para a memória é de 256 MB. Vocês tenham cuidado com essa quantidade de memória que vocês vão colocar, porque se vocês colocarem muita memória, a máquina vai ficar muito pesada e pode travar. Se vocês colocarem pouca memória para a máquina virtual, ela pode não dar boot depois. Então é necessário você controlar entre 512 e 1 GB para computadores com até 2 GB de memória. Para computadores com 4 GB de memória, vocês podem controlar entre 1 GB e 2 GB de memória para a máquina virtual. É sempre a metade da memória que você usa no seu sistema, por exemplo, se você quiser fazer assim. Ou, por exemplo, se você usar duas máquinas virtuais de 512 MB, somando as duas ao mesmo tempo, se você vai executar ela ao mesmo tempo, aí ela vai dar 1 GB. Então, já fecha e não faz mais nada. Daí é 512 MB mais 512 MB, 1 GB de memória RAM, tá? Daí, se a tua máquina tiver, sei lá, 2 GB, 1 GB reservado para as duas máquinas, aí duas máquinas cada uma com 512 MB. Aqui eu vou botar 512 MB então para não ficar muito pesado, né? E eu vou clicar em próximo. Aqui eu posso criar um disco virtual agora, não acrescentar um disco agora ou utilizar um disco virtual existente. Eu vou clicar aqui para não acrescentar um disco virtual agora, porque eu vou fazer a criação desses discos mais tarde, tá? Então eu vou clicar aqui em criar. Eu vou continuar. Beleza, aqui a gente já tem a máquina virtual instalada e configurada. Agora eu vou clicar com o botão direito, configurações, ou também eu posso clicar aqui em configurações. Ele vai dar essa mensagem de primeira vez, mas depois eu vou explicar isso aqui depois como desabilitar, tá? Então, a versão do sistema, aí a gente tem aqui avançado. Nessa versão nova do VirtualBox, você tem uma coisa chamada área de transferência compartilhada e arrastar e soltar. Você pode pegar um arquivo da máquina local e arrastar para dentro da máquina virtual. Se você selecionar aqui bidirecional, tanto você pode pegar o Ctrl+C da máquina local para virtual, quanto o Ctrl+C da máquina virtual para a máquina local. Aí você dá Ctrl+C, por exemplo, num texto na máquina local,
para virtual e da máquina virtual para local. E assim por diante, ele fica bidirecional. Se você selecionar aqui convidado para hospedeiro, tá? Você vai estar mandando só o Ctrl+C do convidado para o Ctrl+V do hospedeiro. Aí no caso você não pode dar Ctrl+C no hospedeiro e colocar o Ctrl+V no convidado, que daí no caso o convidado aqui é a máquina virtual, né? E do hospedeiro para convidado, que daí no caso assim, se você quiser dar Ctrl+C no hospedeiro e Ctrl+V no convidado. Aliás, você vai dar Ctrl+C na máquina real e Ctrl+V na máquina virtual. Aí você pode também fazer assim. Mas como eu gosto de coisas assim, Ctrl+C e Ctrl+V na bidirecional, eu seleciono bidirecional. Aqui se eu selecionar desabilitado, daí eu não consigo dar Ctrl+V na máquina local e na real, aliás, na máquina virtual para real e nem da real para virtual. Aí, né, não tem porquê, dá para usar esse recurso como bidirecional. E arrastar e soltar a mesma coisa. Se eu arrastar do hospedeiro, no caso da máquina real, para virtual, aí eu consigo arrastar da máquina real para virtual. E se eu selecionar convidado para hospedeiro, eu posso arrastar da máquina virtual para a máquina real. E se eu botar bidirecional, eu posso tanto arrastar e soltar na máquina real para virtual e tanto da virtual para real e vice-versa. Aí aqui a pasta das snapshots, que daí no caso aqui se você tiver uma pasta, sei lá, com outra coisa, enfim, aí você pode selecionar aqui também para exibir aquela barrinha de status no topo da tela. Aqui em descrição, daí você pode dar uma descrição, por exemplo, VM de testes, tá? Beleza, aqui na guia geral eu acho que ficou bem claro essa questão, tá? Do básico aqui, daí você pode selecionar o sistema e tal. Sistema. Como eu tinha falado, ele está aqui com 512 MB, tá? Aqui eu tenho a ordem de boot, que daí eu posso dar boot primeiro pelo disquete. Então vou deixar o disquete lá embaixo, porque eu não quero dar boot pelo disquete, nem por rede. E ele vai dar boot primeiro pelo CD-ROM, DVD, CD-ROM, e depois pelo disco rígido, tá? É assim a ordem de boot. Daí se eu desmarcar essa aqui e puxar lá para baixo o CD-ROM, ele só vai dar boot pelo disco rígido. Isso torna a máquina virtual um pouco mais rápida na hora de dar o boot. Mas se eu deixar isso aqui selecionado, daí eu consigo fazer a instalação do sistema operacional, senão eu tenho que apertar F12, dar boot pelo CD, depois ele vai reiniciar, enfim, toda aquela coisinha lá. Habilitar a I/O API-C, se o seu sistema Windows não funcionar, você habilita essa opção, senão não. EFI, esse aqui eu não vou usar ele, tá? Porque assim, o EFI é para sistemas operacionais especiais. Como eu não tenho nenhum sistema operacional especial, eu não vou usar ele habilitado, eu vou desabilitar ele por padrão. Se você não tiver um sistema que use EFI, deixa desabilitado que não tem problema, tá? Se você habilitar isso aqui, a máquina pode não dar boot pelo CD nem pelo disco rígido. Aí você vai ter que fazer uma configuração muito diferenciada para esse sistema, tá? Por isso que ele diz aqui, sistemas especiais apenas. Aí o relógio da máquina retorna o TC, por exemplo, o sistema local, ele tem essa data e hora. Ele vai mandar para a máquina virtual essa data e hora do sistema. E eu posso habilitar o dispositivo de apontamento absoluto. Por exemplo, eu posso emular um tablet USB, eu posso emular um pendrive, alguma coisa assim. Só que como esse recurso aqui, para mim, não funciona corretamente, eu desabilito isso, porque eu não gosto muito dessa questão aqui. Tá? Aí no caso aqui, se você habilitar, você tem aquela compatibilidade com recursos USB, por exemplo, você pode conectar um pendrive, um HD externo, que essa máquina aqui com o VirtualBox vai reconhecer ele como um disco ou uma unidade real. Processador, aí no caso aqui, se eu tivesse suporte a 2, 4 processadores, eu colocaria aqui quantos processadores essa máquina virtual vai usar. E restrição de execução, por exemplo, essa máquina aqui ela vai executar com 100% da CPU. Ou também eu posso selecionar para que ela execute até 50% da CPU, por exemplo.
Eu não posso deixar menos, porque se eu deixar menos, aí ele pode travar, tá? E o PAENX, que daí no caso aqui ele vai, quando selecionado, esse recurso de extensão física de endereçamento, ou Physical Address Extension, o PAE, da CPU do hospedeiro, no caso da máquina real, será exposta para a máquina virtual. Tá? Daí no caso assim, sistemas, por exemplo, CentOS, Ubuntu Server e outros precisam do PAE habilitado. Sistemas como Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, enfim, Windows 2003, eles não precisam que isso aqui esteja habilitado. Alguns sistemas Linux precisam que essa questão aqui esteja habilitada, tá? Do PAENX. E a aceleração aqui está oculto, parece, mas porque eu não tenho a placa de aceleração aqui nesse sistema. Tá, sistema ok. Monitor. A memória de vídeo é igual à memória que você usa no seu sistema real. A memória, ele vai alocar a memória de vídeo para estar usando nessa máquina virtual. Aqui eu vou usar 10 MB, não tem necessidade de alocar 128 MB para uma máquina que não tem nem aceleração 3D, coisa assim. Daí eu posso habilitar a aceleração 3D. Esse recurso aqui, ele vai habilitar o 3D na máquina virtual, todos os recursos na máquina hospedeira, mas só que eu não recomendo vocês habilitar isso aqui porque não é necessário também, porque ele não funciona corretamente também, tá? E o 2D, que isso aqui também não funciona corretamente, se eu habilitar ele vai dizer aqui, ó, na página monitor você possui aceleração de vídeo 2D habilitada. Como a aceleração de vídeo 2D somente é suportada em sistemas convidados Windows, esse recurso será desabilitado. Então, não preciso habilitar ele porque eu selecionei o Linux, né? Tela remota, daqui ele, sei lá, ele vai me mandar. Quando selecionado, a VM irá agir como um servidor de Remote Desktop Protocol (RDP), permitindo que clientes remotos se conectem e operem a VM, quando esta estiver executando utilizando o cliente RDP padrão. Aí no caso aqui é para habilitar o servidor de remoto, né? Mas eu deixo isso aqui desabilitado também, porque eu não uso muito. Monitor, eu acho que não ficou nenhuma dúvida na questão do monitor. Armazenamento. Armazenamento, se você selecionar aqui, por exemplo, controladora SATA, você está selecionando qualquer controladora SATA desse sistema. Daí no caso aqui, se você quiser controlar ele por, sei lá, SATA, IDE, aí você tem outros recursos aqui, por exemplo, adicionar, remover isso aqui tudo. Eu vou adicionar então a controladora IDE, que é uma controladora mais antiga, para sistemas Windows, com o Windows XP, Windows Vista, Windows 7, eles usam ainda o controlador IDE. Então, eu recomendo que vocês usem só IDE, porque SATA ele dá muito problema de compatibilidade, você não tem, enfim, você tem um monte de problema com o SATA ainda, tá? Bom, a controladora IDE, então vou adicionar um disco, né? Aí eu posso criar um novo disco. Aí aqui no tipo de disco, então, a gente vai criar um disco rígido do tipo VDI, VMDK. Aí no caso aqui, esses discos eu tenho compatibilidade com sistemas, por exemplo, VDI, somente o VirtualBox vai poder usar. VMDK, VirtualBox e sistemas com o VMware vão poder usar. VHD, sistemas com o Microsoft, com a máquina virtual da Microsoft, né? Você tem compatibilidade com os arquivos VHD. HDD, você tem a compatibilidade com a máquina virtual Parallels, tá? QED, você tem aquela compatibilidade com a máquina virtual QEMU e também a compatibilidade com a máquina virtual Copy and Write do QEMU, tá? Isso aqui, essa máquina virtual aqui eu não usei muito, mas tudo bem. E essa aqui também eu não uso porque ela é paga. O VHD eu até uso porque é do Windows também, daí tem compatibilidade com máquinas com o Microsoft, né? O Microsoft Virtual PC, o Virtual PC, daí você tem compatibilidade com o Virtual PC selecionando aqui.
você tem compatibilidade com o virtual, o VMware com esse aqui, e o VDI com o VDI é só para máquina VirtualBox, tá? Daí você pode usar ele aqui. Eu vou botar particularmente uma compatibilidade aqui com o VMDK, que daí no caso eu posso pegar essa máquina. Se eu, por exemplo, eu instalar o sistema em VMDK, eu posso depois pegar esse arquivinho VMDK e usar ele num um VMware, por exemplo. E se eu pegar o VHD, por exemplo, fazer um VHD aqui, eu vou poder pegar do VirtualBox pro Virtual PC depois. Então eu vou selecionar aqui VMDK, vou clicar em próximo. Então na configuração, ó, você pode dividir em arquivos de menos 2 GB, não vou recomendar que vocês façam isso. Daí você pode colocar um dinamicamente alocado, que é recomendado, tá? Ou um tamanho fixo. O tamanho fixo, daí ele vai fixar um valor X para que ele armazene isso aí. Só que eu não recomendo o valor fixo, porque daí no caso quando ele vai se expandindo muito, daí ele vai ocupar uma área muito grande do seu HD e acaba, digamos que, ocupando esse espaço que você nem vai usar. Então eu boto dinamicamente alocado para que ele ocupe, no caso, dinamicamente o espaço na máquina virtual. Vou clicar em próximo. Nome. Aqui eu posso botar uma localização diferente, por exemplo, eu posso salvar em outros locais, né? Vou cancelar aqui, daí eu vou salvar dentro do mesmo slash mesmo, então eu vou selecionar aqui slash. Eu posso selecionar aqui um HD de até 2 TB, mas eu vou selecionar aqui 10 GB e criar. Quando você cria, ele vai ficar aqui, por exemplo, no IDE, né? Aí, por exemplo, se eu quiser também eu posso adicionar uma controladora SATA, tá? Daí aqui eu posso adicionar um disco SATA. Aí eu também tenho a SCSI, que eu não uso. Eu tenho o SAS e também eu tenho a controladora de disquete, que daí no caso aqui eu posso adicionar só um disquete. Eu posso deixar então vazio. Aí no caso aqui eu posso adicionar o disquete mais tarde, enfim, para estar usando aqui. Aí eu tenho vários controladores, eu tenho IDE, SATA, SCSI, SAS e a controladora de disquete. Tá? Daí no caso aqui eu não tenho mais nada, tá? Daí eu posso só adicionar um disco e remover essas controladoras. Vou remover essas controladoras porque eu não preciso disso tudo. Vou só adicionar o IDE, mais uma controladora de CD e DVD, tá? Daí no caso aqui ele ficou primário master, primário slave, e depois posso adicionar mais até 4 discos IDE, só mais 4 discos IDE. Isso somando com esse aqui e esse, tá? Daí eu posso somar os dois e fazer. Eu acho que dúvidas no armazenamento não ficou nenhuma, tá? O áudio. O áudio é o seguinte, eu vou deixar Pulse Áudio, tá? Que é o meu drive de áudio que eu estou usando aqui. Controladora de áudio. Essa controladora de áudio é da máquina virtual. Se você usa sistemas antigos, você pode colocar ICH AC97 ou Sound Blaster 16. Se você usa sistemas Windows 7, Windows 8, Windows Vista, você pode usar o Intel HD Audio, porque ele não tem, o sistema Windows 7 e 8 ele não tem compatibilidade com esse driver aqui do ICH C97, mas o Windows XP, Windows 95, 98, ME, ele só tem compatibilidade com ICH AC97. E alguns os sistemas Linux, eles têm compatibilidade, daí alguns, né, tem compatibilidade com o Intel HD Audio, o ICH AC97 e o Sound Blaster 16. Tá? Eles têm compatibilidade com qualquer um desses aqui, mas eu recomendo deixar esse mais antiguinho aqui também, porque eu uso mais ele e eu recomendo, tá? E se eu desabilitar o áudio, daí no caso a máquina virtual vai ficar sem áudio, tá? Eu vou desabilitar o áudio aqui então. Rede. Muita gente tem dúvida na configuração da rede. Vamos lá. NAT. O que é o NAT? O NAT é o Network Address Translator. Você não vai poder
com esse NAT você não vai poder comunicar-se com a máquina local, portanto cuidado, tá? Você não vai poder usar o NAT. Se você quiser uma máquina virtual só para acesso à internet, você seleciona NAT. Se não, não. Vamos lá, NAT, então você só pode conectar-se à internet, mas você não pode, digamos que, conversar com máquinas, convidado, hospedeiro. Você não vai poder conversar com máquinas na intranet, só na internet, tá? Agora, placa em modo bridge. Aí no caso aqui, se eu selecionar placa em modo bridge, eu vou poder conversar com máquinas locais e máquinas virtuais e outras máquinas nesta rede. Daí eu vou ter que montar uma rede. Aí no caso assim, a placa em modo bridge, ela vai conectar esse PC a esse PC, ao outro PC, ao PC da rede local, e vai estar conectado à rede local se você colocar placa em modo bridge, tá? Mas aí no caso ele vai pegar as informações DHCP da sua rede. Daí você vai selecionar o ETH1, né, que é a placa de rede. E também, daí no caso aqui, a placa NAT, daí você vai selecionar aqui o redirecionamento de porta, daí você vai redirecionar algumas portas, né, vai fazer NAT. E selecionar um driver de áudio de placa aqui. Vamos lá então, a placa não conectada. Se eu selecionar não conectada, essa máquina não vai ser conectada à internet. Aí aqui, o tipo de placa. Se eu selecionar PCNet PCI 2, para essa placa, ela tem até 10 megabits por segundo, tá? 10 megabits por segundo. Essa outra placa, ela tem o PCNet Fast 3, ela tem até 100 megabits por segundo. Essas duas placas aqui só é recomendado se você tiver o Windows XP, Windows 2000, mais antiguinhos assim, tá? Intel Pro 1000 MT Desktop. Essa placa tem compatibilidade com sistemas Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 e também qualquer máquina com Linux, tá? Ela tem compatibilidade com esse Intel Pro 1000 MT Desktop. E o Intel Pro 1000 T Server, veja que aqui ele tem dois, mas a placa que realmente funciona é essa segunda aqui do final. Então quer dizer, se você tiver sistemas Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 e qualquer outro server mais recente da Microsoft, selecione Intel Pro 1000 T Server. Essa placa também funciona com qualquer sistema Linux, tá? Que você tenha na sua rede. E o endereço MAC, daí você pode colocar aqui o endereço MAC, ele vai gerar, ó, se você clicar aqui, você vai gerar endereços MAC aleatórios. Muito bom para você estar mascarando o MAC para, por exemplo, fazer uma invasão, coisa assim. Aí no caso, esse endereço MAC, ele tem exatamente 12 caracteres, você não pode botar menos que 12, nem mais que 12. E eles têm os caracteres de 0 a 9 e de A a F, hexadecimal. O segundo caractere, que é esse aqui, o 0, 8, esse 8 aqui, que é o segundo caractere, deve ser um dígito par. Por exemplo, 02, 04, 06, 08. Só. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 não funciona. Tá? Ele vai dar erro. Tá, não conectado aqui eu já expliquei, né? O NAT eu já expliquei, que vocês vão poder fazer redirecionamento de porta, mas não vão poder se conectar às máquinas locais. Só a conexão com a internet vai funcionar tudo certinho, mas elas não vão poder se conectar às máquinas da rede local. Placa em modo bridge, que daí ela vai poder se conectar à rede local. Aí modo promíscuo. Seleciona o modo promíscuo para adaptadores de redes conectados a uma rede interna, rede de hospedeiro ou bridge. Aí eu vou colocar permitir tudo, tá? Que daí esse aqui eu recomendo que vocês coloquem permitir tudo. Aí aqui a gente tem a rede interna, que daí no caso aqui ele vai selecionar internet, que daí no caso a rede interna ele só se conecta entre máquinas virtuais, tá? Tem a máquina virtual 1, ela vai só conectar com a máquina virtual 2 e não com a rede
com o sistema hospedeiro, né, no caso. O sistema hospedeiro é a máquina real. Ele não vai se conectar com a máquina real, só com as virtuais. E a gente tem aqui a placa de rede exclusiva de hospedeiro. Essa placa de rede aqui, exclusiva de hospedeiro, é uma placa de rede que você vai criar ela lá no arquivo configurações, tá? E daí lá você vai criar uma placa de rede. E tem o driver genérico. Daí você pode criar um driver genérico aqui, não sei, você pode fazer isso aí também, tá? E então, se você não quiser fazer nada além de placa em modo bridge, eu recomendo, tá? Placa em modo bridge, então, ETH1, Intel Pro 1000 T-Server, que eu vou usar um sistema Linux, ou então um Intel Pro 1000 MT Desktop. Não seleciona o primeiro e sim o segundo, se você for usar um Intel Pro /1000 T-Server, tá? Você vai selecionar o segundo ao invés do primeiro. Esse primeiro aqui, ele não funciona, eu não sei porquê, tá? Ele não funciona. O adaptador 1, daí no caso aqui é o ETH0, se fosse usar no Windows, no Linux, é ETH0 a conexão local, tá? Aí eu posso criar mais um adaptador de rede, tá? Ou 2, ou 3, ou 4 adaptadores de rede. Eu vou deixar por enquanto só um adaptador, mas sempre placa em modo bridge, tá? Porque tem muita gente que tem dúvida ainda em relação à configuração dessa placa. Aí você tem uma configuração ali, mas só que, por exemplo, assim, você coloca a placa em modo bridge, mas daí você precisa do DHCP do modem e tal, da operadora de internet ou do roteamento local. Dúvidas sobre o gerenciamento da placa de rede, você pode deixar comments nesse vídeo, que daí eu estarei tirando essas dúvidas. Mas placa em modo bridge já resolve todos os seus problemas. Espero que não tenha surgido nenhuma dúvida em relação à rede, tá? Portas seriais. Eu posso habilitar então uma porta serial, tá? Se eu tiver porta serial nesse sistema, tá? Eu posso selecionar uma porta aqui e estar habilitando no sistema operacional convidado aqui. Aí tem a porta 1, porta 2, você pode estar selecionando aqui a porta serial do seu sistema. USB. Se você habilitar a controladora USB, ele terá compatibilidade com hardware que venha USB no seu computador. Daí tudo que você conectar, cabo USB, pendrive, HD externo, você vai estar conectando esse USB na sua máquina virtual. Eu não recomendo que você selecione essa opção habilitar controlador USB, tá? Você deixa desmarcado isso aqui, porque ele pode trazer problemas à sua máquina real. Se você tiver um problema de instalação de driver, logo que você conecta o dispositivo, você pode ter um problema de conexão, você pode desabilitar o driver real. Então eu recomendo que você desabilite a controladora USB para que ele não puxe nenhum USB para dentro da máquina virtual, porque senão ele dá problema se você tiver um driver defeituoso, tá? Pastas compartilhadas, eu posso adicionar um compartilhamento, daí ele vai ficar lá no VBox. Aí ele vai ficar assim, no sistema operacional Windows, ele vai ficar em /VBox SVR /compartilhamento. E nos sistemas Linux ele vai ficar, daí você vai precisar digitar um mount -t VBox SF, tá? Que é o compartilhamento dele para Linux. Aí você adiciona uma pasta compartilhada aqui e você pode compartilhar uma pasta nesse sistema /home por exemplo, né? Aí ele vai ficar assim, apenas para leitura ou montar automaticamente. Daí você monta automaticamente essa pasta virtual aqui, essa pasta compartilhada. É a mesma coisa que você compartilhar uma pasta do sistema Linux para o Linux, tá? A mesma coisa. Ou também com o Samba, ou também com o compartilhamento da Microsoft, daí é a mesma coisa. Aí eu posso remover o compartilhamento aqui também, tá? Feitas essas configurações, clica OK. Agora as informações aqui mudaram.
Eu vou dar boot aqui então na guia, na seção geral. Eu tenho o nome de slash, que eu vou testar uma máquina aqui, digamos que live cd, né, slash Linux 2.6. Aí se tivesse 64 bits aqui, ele ia mostrar entre parênteses 64. Memória principal aqui eu botei 512, ordem de boot primeiro pelo CD, depois pelo disco rígido, aceleração vai ter o PANX, vai ter uma memória de vídeo 10 MB, o RDP está desabilitado, o armazenamento eu botei primeiro para dar boot pelo HD e depois pelo DVD, ou CD ou DVD. O áudio eu desabilitei. A rede eu botei uma placa Intel Pro 1000T Server, que é a placa em modo bridge com ETH1. O USB eu desabilitei, a pasta compartilhada não tem nenhuma e botei uma descrição VM de testes. Vamos então iniciar essa VM de testes aqui então com slash. Clicando aqui em iniciar. Aí ele diz aqui, né, você tem a opção autocapturar de teclado ligado e tal. Clica OK. Bom, iniciou aqui o VirtualBox. Agora eu vou selecionar aqui, ó, tá vendo esse CDzinho aqui que a gente selecionou lá no controlador IDE? Então você vai clicar com o botão direito, selecione um arquivo de CD e DVD virtual. Eu vou pegar aqui minha ISO do slash, abrir, e agora eu vou reinicializar. Aqui eu tenho as configurações, criar snapshot, capturar tela, informações sobre a sessão. Aí eu tenho aqui as informações, eu tenho, enfim, né, nesse aqui eu posso inserir o Ctrl Del ou enviar o Ctrl Backspace, pausar, reinicializar, desligamento por ACPI, visualizar, alternar para tela cheia, alternar para modo escalonado. Dispositivos, eu tenho o slash, área de transferência, que é bidirecional, ou arrastar e soltar é bidirecional, os adaptadores de rede, a pasta compartilhada, habilitar a tela remota, e clicando aqui você instala os adicionais para convidado. Aí eu tenho sobre aqui na seção ajuda, tenho gerenciador de operações de rede, enfim. Vou reinicializar então ele aqui, reiniciar. Agora aqui ele diz que deu um probleminha ali, mas tudo bem. Aí aqui, ó, eu estou iniciando agora o slash, vou fechar isso aqui, minimizar. Posso maximizar essa telinha aqui, ó. Aí ele vai dar boot pelo CD. Aí aqui é por uma máquina virtual, né? No caso é um CD de boot que foi dado pelo DVD, no caso Live CD, né? Do slash. Bom, eu acho então que é isso, né? Você pode deixar suas dúvidas em relação ao Linux VirtualBox, aliás, você pode deixar seu comentário então no vídeo, para fazer deixar suas dúvidas lá em relação ao sistema, deixar os seus comments. A gente também está praticamente quase que encerrando esse semestre então de vídeos, né, para estar configurando os sistemas Linux. Eu vou então ficando por aqui, né, com esse tutorial. Dúvidas, você pode deixar comentário. Eu vou deixar os links então de download do VirtualBox aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou fechar isso aqui para desligar aqui. Vou deixar o diretório i686 do CentOS na descrição do vídeo, tá? Que é esse aqui. E o do 64 bits também eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download. E também o comandinho para você instalar no caso as dependências do VirtualBox, né, que é o kernel header, kernel, os kernels, enfim, eu vou deixar o comandinho na descrição do vídeo também. Dúvidas, comente, não deixe de comentar, né, você pode deixar comentários lá. E até o próximo tutorial com mais dicas do mundo Linux. Até mais.